Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Ana Geralbano. Hoje é dia 19 de agosto de 2026, uma quarta-feira. Estamos começando mais um momento de 3:30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos restaurando e logo que seguir vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora da sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa, porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a ti. Nessa hora eu apresento a vida do meu esposo, dos meus filhos, do meu lar, a família, o ministério, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que se eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em Isaías 19, diz assim: profecia contra o Egito, advertência contra o Egito. Vejam, o Senhor cavalga numa nuvem veloz que vai para o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele e os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa sua santa e preciosa palavra no momento de João 3:30, que eu, a missionária Ana Geralbano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente pegar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado. Meu Deus, não é sobre mim, é sobre ti, é sobre a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia, a tua palavra que é viva, verdadeira e eficaz. Meu Deus, me ajuda a ministrar somente a tua palavra, para que teu nome venha a ser exaltado, para que teu nome venha a ser glorificado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? A palavra do Senhor vai falar aqui na igreja assim: advertência, profecia contra o Egito. Advertência contra o Egito. Vejam, o Senhor cavalga numa nuvem veloz que vai para o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele. Os corações dos egípcios se derretem no íntimo. Incitarei egípcio contra egípcio, cada um lutará com seu irmão, vizinho lutará contra vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. Os egípcios ficarão desanimados e farei que os seus planos resultem em nada. Depois eles consultarão os seus ídolos e os necromantes e os médios e os adivinhos. Então eu entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz dominará sobre eles. Anuncia o soberano Senhor dos Exércitos. Igreja, essa passagem aqui, ela vai estar falando do que Deus, né, já tem preparado ali para os egípcios, ok? Os egípcios eram povos, né, assim, que não queria nada com Deus. A gente sabe da história ali do Egito, o que aconteceu no Egito, né? Que eles escravizaram o povo do Senhor ali, né? Depois da morte de José, eles escravizaram o povo de Deus. Então, a gente tem essa história sobre os egípcios ali. A gente sabe ali do Egito, a gente sabe de Moisés, que o povo saiu ali do Egito para uma terra que manda leite e mel, ok? Então tem toda uma história, todo um contexto, ok? E ali, né, e você sabe que no Egito, né, era um lugar onde a idolatria era muito pesada, não e é até hoje, né? Então eles tinham também já os ídolos dele, eles tinham, né, e querendo ou não, o povo de Deus ali acabou também pegando um pouco desse costume, né? A gente, no entanto, que a maneira de Deus oprimir ele foi mandando as 10 pragas ali no Egito, a gente sabe, né? Então, aqui fala que vai ter uma guerra entre os egípcio contra egípcios, assim, entre si, entre o próprio povo, né? Aleluia, glória a Deus, né? E a gente vai ver mais pra frente que ali entra também os etíopes, cuxitas, então, assim, né? Né, vai dizer aqui, segundo os historiadores, no século XIX ali, né? Mais ou menos ali, né? Com os saídos, então tem muita coisa, né? Mas a gente não tá se atendo a isso. Mas a gente vai se ater aqui também, que eles consultavam adivinhos, né? E isso fez com que Israel, né, em tempos de desespero também fizesse a mesma coisa. Então isso não foi bom aos olhos do Senhor, amém? E aí diz assim, né, que Deus ia mandar ali um rei cruel da Síria. Ele manda, né, Esarhadon ali, né, que conquistou o Egito 670 anos antes de Cristo, aleluia. Então, esse Esarhadon, né, ele conquistou o Egito ali 670 anos antes de Cristo, nessa época, né? E também diz assim, né, no 4, então entregarei o Egito nas mãos de um senhor cruel e um rei feroz dominará sobre eles, tá? Anuncia o soberano rei. Então foi Esarhadon, né, que foi esse quem Deus entregou
o povo do Egito, ó, nas suas mãos, né? Diz assim, as águas do rio vão secar-se, o leito do rio ficará completamente seco, os canais terão mau cheiro, os riachos do Egito vão diminuir até secar-se, os juncos e as canas murcharão e haverá lugares secos, né? Haverá lugares secos ao longo do Nilo e na própria foz do rio, tudo o que for semeado ao longo do Nilo se ressecará e será levada pelo vento e desaparecerá. Então, Deus mostrando aqui, né, vamos dizer assim, o castigo dele. Porque o Nilo, né, era a fonte de irrigação ali do Egito, né? E o Nilo, a gente sabe que aquele mesmo rio Nilo que o rei, né, naquela época jogava, né, as crianças para ser mortas, é o mesmo o rio Nilo que tirou também Moisés de lá de dentro, né, e foi libertador do Egito. Então, esse Nilo é o mesmo, né? Aleluia, glória a Deus. Que fornecia algo ali, fornecia água essencial ali para produzir ali o solo fértil na região. E aí diz assim, os canais de irrigação também. E vamos lá. Os pescadores gemerão, se lamentarão como também todos os que lançam os olhos no Nilo. Os que lançam redes na água desanimarão. Os que trabalham com linho, os tecelões de algodão se desesperarão. Os nobres ficarão deprimidos e todos os assalariados ficarão abatidos. Porque todos dependem do rio Nilo, tá? Era o meio ali, né, de recurso, né, dos trabalhadores ali, como eu posso dizer, do seu meio de sobrevivência, né? Então, tudo ali, né, que foram semeado ali, não vai colher, entendeu? Não vai ter aquela abundância, porque o quê? O Egito exportava, agora não. Então, essa é a profecia contra o Egito, né? Ele não vai exportar mais. O desejo de Zoar não passa um dia insensato, os sábios conselheiros do faraó dão conselhos tolos, como, a igreja é muito forte, né? Ó, os sábios conselheiros do faraó dão conselhos tolos, como então vocês podem dizer ao faraó, sou sábio, sou discípulo dos reis da antiguidade? Onde estão agora os seus sábios que lhe mostram, se é que eles têm conhecimento do que o Senhor dos Exércitos tem planejado contra o Egito? Tornar-se-ão-se tolos os líderes de Zoar e de Mefim. São enganados os chefes dos seus clãs, induzem o Egito ao erro. Então, assim, o Egito estava sendo levado ao erro, né? Por causa da maldade do povo, né? Estava sendo induzido. Ou seja, igreja, a cegueira espiritual é algo terrível, amém? E Deus muitas vezes, né, deixa o homem no seu bel prazer, né? Escolhas, né? Apesar que nessa época a salvação a gente sabe que era só para o povo de Israel, mas havia sim essa, como pode ter, Deus permitia toda essa situação. Então assim, o Senhor derramou dentro deles um espírito que os deixou desorientados e os levam o Egito a cambalear em tudo quanto o faz, como cambaleia o bêbado em volta do seu vômito. Então Deus permitiu, né, um espírito, né, dentro deles ali de desorientação, aleluia, glória a Deus, né? Porque, igreja, porque eles não estavam nem aí para Deus, você tá entendendo? Eles não queriam ainda perseguir o povo de Deus. Não há nada que o Egito possa fazer, nada que a cabeça ou a cauda, a palma ou o junco possam fazer. Então, não tem como fazer. Naquele dia os egípcios serão como mulheres, tremerão de medo diante do agitar da mão do Senhor dos Exércitos que se levantará contra eles. Judá, aí diz assim, ó, Judá trará pavor aos egípcios, todo aquele que mencionar o nome de Judá ficará apavorado por causa do plano do Senhor dos Exércitos contra ele. Então Deus tinha um plano, né, do quê? De deixar eles ali, né, ao seu bel prazer. Eles não tinham conhecimento do que Deus havia planejado. Se eles têm conhecimento, né, a gente viu no 12 aqui, né, que eles não tinham nem conhecimento daquilo que Deus havia planejado para eles, ok? Então aqui eles vão ter que passar por tudo isso. Naquele dia 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão lealdade ao Senhor dos Exércitos. Uma delas será chamada Cidade do Sol. Naquele dia haverá um altar dedicado ao Senhor no centro do Egito. Em sua fronteira um monumento ao Senhor. Nossa, deixa eu fechar a janela aqui. Então, a igreja, quando fala, né, porque querendo ou não, né,
o Egito era uma potência, né? Era uma das 5, né? Das potências ali daquela época, né? Mundiais, né? Mas eles não reconheciam o Deus verdadeiro, né? Então, aqui tá falando que vai acontecer isso com eles. E detalhe, né? Então, eles terão medo, né? Então, é muito interessante. Mas Judá, né? A gente sabe que de Judá ali sai a descendência, né? De Jesus, né? Jesus da tribo de Judá. Então, mas vai vir um juízo sobre o Egito, né? E então, quando fala que, né, ali fala ali como eu posso dizer também, que mesmo ainda ali ia ter judeus que ia estar morando ali, então haveria esse falar das línguas, né, do povo judeu ali. Então, a gente vê que no 19, nossa, meu nariz tá horrível, tá horrível. Porque quando teve a invasão, né, ali ali do rei ali na época do rei Ezequias e tal, muitos judeus fugiram onde? Para o Egito, né? Então, por isso que vai ter esse falar ali na época de Nabucodonosor, né? Muitos fugiram aí para o Egito. Aleluia. Desculpa, igreja, que eu tô ritmo atacada. E aí vai falar E aí naquele dia haverá um altar, né? Então, o altar, assim, geralmente está relacionado ali, né, o Egito, somos sacerdotes, então é muita coisa, igreja, né? Eu só tô lendo assim, mostrando que Deus, aqui a palavra diz que ele vai ter uma conversão, né, ao Senhor, né? E vai ser, e teve o número, vai ser significativo de egípcios que vão se render ao Senhor. Aí no 20 vai dizer assim: será um sinal de um testemunho para o Senhor dos exércitos na terra do Egito, quando eles clamarem ao Senhor por causa dos seus opressores, lhes enviará um salvador e defensor que o libertará. Então eles vão ter que clamar, né? Clamar ao Senhor, né? É quando eles clamarem ao Senhor, né? Então tem que haver este clamor, né, da parte deles para com Deus, né? Eles entenderem que é só do Senhor, né? Então, a gente vê que não tem como eles, como eu posso dizer, ter outro caminho a não ser a Deus, apesar da idolatria deles. Aí no 21 diz assim: assim o Senhor se dará a conhecer aos egípcios, e naquele dia eles saberão quem é o Senhor. Então, porque Deus, ele quer que todos se salvem. Deus não tem prazer que o povo venha se perder, né? Não, Deus, ele quer que o povo se salve. Então, eles têm que conhecer quem é Deus, né? E a ele, prestarão culto com sacrifício e oferecerão cereal, e farão voto ao Senhor e os cumprirão. Então, é o que Deus deseja, ou seja, a salvação, né? Até para os egípcios, Deus, ele deseja a salvação mesmo, né? Deus, né, fazendo uma profecia contra o Egito, mesmo assim, Deus ainda deseja que eles se convertam. Não é diferente como aqui com você hoje, mesmo nós pecamos, Deus ainda quer, né, que a gente venha se converter a Ele, porque é necessário, aleluia, glória a Deus, né? Então, os estrangeiros também vão adorar a Deus. E hoje muitos deles adoram, né, com a vida do Senhor, do Messias, né, da tribo de Judá ali. O Senhor ferirá os egípcios e eles os ferirá e os curará. Eles se voltarão para o Senhor e ele responderá às suas súplicas e os curará, né? Então, só quem pode curar, só quem pode libertar é Deus, né? A onisciência, a onipotência só pertence a Deus. Naquele dia haverá uma estrada do Egito para a Síria. Os assírios irão para o Egito, os egípcios para os sírios, e os egípcios e os assírios cultuarão junto, né? E o cultuarão juntos, né? Naquele dia, Israel será um mediador entre o Egito e a Síria, e uma bênção na terra, né? E não foi, não, igreja? Através de Cristo ali, né? A bênção. O Senhor dos Exércitos abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança, né? Porque Israel é a herança do Senhor, o povo escolhido do Senhor, né? O povo que Deus escolheu por uma grande obra nessa terra, né? Então, mas essa é através de quem? Do tronco de Jessé, de Jesus, né? Que veio da tribo de Davi. Então, essa bênção, né?
a gente pode ver que hoje muitos estão sendo alcançados, como eu e você, né? Como o pagão, como o estrangeiro, como aquele que não foi enxertado. Hoje está sendo nova criatura em Cristo. Não é diferente aqui com o povo do Egito, da Síria. Deus abençoe vocês. Tenha uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus. Fiquem na paz.